Bom dia, paz seja convosco. O tema da mensagem deste sábado é visão espiritual. Está baseada no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, que diz: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Essa passagem é muito tremenda e nos mostra o quão importante é a visão espiritual. Eliseu foi um grande servo de Deus, e Eliseu estava sendo perseguido pelo exército do inimigo, e Eliseu estava junto com seu moço, que diríamos hoje o seu auxiliar, o seu discípulo, e estavam numa casa, e lá o homem de Deus estava descansando, dormindo, era madrugada. Diz que o menino, o moço jovem, se acorda e olha e se apavora porque ele vê aquele lugar cercado por cavaleiros, por carros, em resumo, pelo exército do inimigo. E ele vai, acorda rapidamente, Eliseu, e diz: Senhor, nós vamos morrer. Senhor, nós estamos cercados. Senhor, o que nós vamos fazer? E ele disse para aquele moço: não temas, porque mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o mais importante é o tema da mensagem deste sábado. Para você que está acompanhando pelo grupo, para você que está no YouTube, é a questão da visão espiritual, porque Eliseu ora e diz: Senhor, peço-te, abra os olhos do moço. Alguém diria: como abra os olhos? Ele estava cego? Sim, estava cego espiritualmente. Muitas vezes estamos cegos espiritualmente. Muitas vezes só vemos os problemas, as lutas, as dificuldades, a doença, a decepção. E muitas vezes ainda vemos aquilo que não existe. Imaginamos coisas na nossa cabeça que não existem. E o servo de Deus, ele disse: peço-te, abra os olhos dele. Quando Eliseu fez desta oração, o mesmo moço que tinha visto o exército inimigo, mais uma vez ele vai na janela e ele olha. Sabe o que ele vê? Ah, pastora Caram, ele não vê mais nada do inimigo. Sim. Ou não, ele continua vendo o exército inimigo. Ué, mas então ele viu a mesma coisa? Não. Ele viu o exército inimigo, mas acima do exército do inimigo, ele vê o exército celestial. O que significa isso? Alguém com visão espiritual negativa, ou melhor, sem visão espiritual, vê apenas o ruim, vê apenas o problema, vê apenas a luta, vê apenas o que não vai dar certo. E muitas vezes vê até mesmo o que não existe. Mas alguém com visão espiritual vê o problema, vê a luta, vê a dificuldade, sim. Mas acima disso vê a providência divina. Porque o exército de Deus simbolizava e simboliza para nós hoje a providência divina. Você que está me escutando e está doente, pela fé veja a cura da tua doença. Você que está com problemas financeiros, veja a prosperidade vindo para a tua vida. Você que está com problema dentro da tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, veja a providência de Deus vindo para a tua vida. Até porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera em Deus. Fé é eu não ver, mas eu crer. Fé é as coisas estarem difíceis, mas eu crer que vão mudar. Ah, mas e se não mudarem? Mesmo assim eu permaneço firme na presença do Senhor. Visão espiritual é o que falta para muitas pessoas. Não adianta dizermos: tenho uma religião. Não adianta a pessoa dizer: sou católico apostólico romano. Ah, sou espírita. Ah, sou evangélico. Não adianta isso. Você precisa ter Jesus na tua vida. Você precisa que Jesus seja o centro da tua vida. E quando Jesus é o centro da tua vida, você tem visão espiritual. Aquele servo de Deus, ele podia orar para quê? Ah, Senhor, eu oro agora. E ele orava e Deus manifestava o poder através da oração de Elias. Leia sobre Elias.
Leia sobre Elias, você vai ver quão tremendo era aquele homem nas mãos de Deus. Ele podia ter orado e ter dito, Senhor, aniquila o exército do inimigo, mas não. Ele disse, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Incrível, né? Para que ele veja. Veja o quê? Veja o sobrenatural. Que possamos orar a Deus para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que tenhamos visão espiritual para ver o sobrenatural, mas o sobrenatural de Deus, não as coisas ruins, não muitas vezes imaginar coisas até que não existem, porque muitas vezes o inimigo ele coloca isso na nossa mente. Porque eu já disse em uma outra mensagem, quando nós falamos do coração, na verdade o coração é apenas um músculo, mas tudo vem da mente. Da mente. É na mente que tem os pensamentos bons e os ruins. É na mente que tem as coisas boas e as ruins. E dali vem para o nosso corpo, para a nossa emoção e para as nossas atitudes. Quando o moço viu o exército celestial, a providência divina, então ele entendeu aquilo que o homem de Deus falou. Maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. Ah, o problema havia desaparecido? Não. O exército inimigo havia desaparecido? Não. A ameaça para a vida deles havia desaparecido? Não. Mas com a visão espiritual, aquele servo viu a providência divina. E que nós possamos ver a providência divina. Que você aí possa ver a providência divina. No teu casamento, na tua família, com os teus filhos, na tua vida espiritual, na tua vida material. E a providência divina não é simplesmente crermos que as coisas vão mudar. É lutarmos para que as coisas mudem. É tomarmos decisões. Porque Deus não quer que nós passemos uma vida sofrendo. Deus não quer ver o seu filho e a sua filha sofrendo, angustiado, depressivo. Não, não, não. Deus quer vitória. E nós sabemos o que é necessário. Cada um de nós sabe o que é necessário para termos vitória. E que possamos tomar decisões. Muitas vezes decisões que requer, muitas vezes, coragem. 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 Mas precisamos para que haja mudança e transformação. Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E neste dia, a minha oração é que, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Abra os olhos espirituais deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa criança que está me escutando pelo YouTube. Para que haja mudança, para que haja vitória, para que haja vida e vida com abundância. Lembre-se, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Fé é isso. Eu não vejo, mas eu creio. Visão espiritual é não passar por cima dos problemas no sentido, eu sou um alienado, então tá, agora eu vou achar que eu estou com Deus, não existe mais problema nenhum. Existe sim. Existem os problemas, as lutas, as perseguições, as afrontas espirituais. Existe sim, muitas vezes, a tristeza, a depressão, mas com visão espiritual. Eu vejo o poder de Deus. Com visão espiritual, eu vejo o plano de Deus para a minha vida. E que é um plano de vitória e não de derrota. Que neste dia, ou quando você escutar este áudio, que a tua visão espiritual seja aberta. E com isso a tua vida seja mudada. Senhor, abençoa cada um que está me escutando nesse dia ou quando quer que escutem esse áudio. Abençoa seu lar, sua casa, sua família. E a minha oração é como a oração de Eliseu. Senhor, abra os olhos para que eles vejam a tua vitória, vejam o teu amor, vejam o teu poder. Um grande abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.